Oi, pessoal, tudo bem? Vamos aí continuando na segunda semana de abril com a Primeira Guerra Mundial. Tá, eu queria muito que vocês vissem o mapa mental que eu mandei aí com um resuminho falando das fases da guerra. E um resumo muito competente, tá? Até para falar para vocês agora, eu estou com ele na minha frente, que ele fala assim sobre as causas da guerra, né? Então ele fala assim, as grandes discussões imperialistas, como a gente disse semana passada, né? Eu preciso. O que é uma discussão imperialista? É que um império, eu me imponho como imperador para outro país, eu domino outro país, né? Eu não preciso ir lá e mudar o nome do país tal. Eu me aproveito das fragilidades dele. Por exemplo, eu vou lá na África e compro extremamente barato o minério que ele tem para fazer minhas máquinas para a indústria. Eu uso eles para confeccionarem meus produtos e pago extremamente barato, já que o país é miserável, qualquer salário já ajuda. E eu vou dominando dessa maneira. E eu preciso de terras, né? É, para mim ter tudo isso, para mim conseguir ter mão de obra, matéria-prima, produção e mercado consumidor, certo? E aí a Alemanha tinha uma grande desavença com a Inglaterra e com a França. E o que acontece? Esse povo se indispõe mesmo, né? Você vai ver lá no seu mapa mental a aliança entende, né? Que são, você pode ver que a princípio a Itália muda de lado, a princípio não, já depois, né, ela muda de lado, ela também vai para a entende. A Itália não se sujeita às... A Alemanha era feroz naquele período, né? Ela foi muito cruel. Mas quando os Estados Unidos entram na guerra, os Estados Unidos praticamente ganham a guerra, né? Porque ele é detentor de muito poder, né? Então a Entende ganha a guerra, tá? E essa guerra foi chamada também de... Teve 3 fases. A primeira fase, guerra de movimento, porque ela foi adentrando a Europa, certo? Ela foi se movimentando para dentro da Europa, pela Europa, foi andando pela Europa. E ela foi chamada Guerra de Trincheiras, como a gente já viu, que fazia aqueles canais onde os soldados se escondiam, né, naquelas covas de vivos e mortos, né, como eu digo. E depois o desfecho da guerra, que é a vitória da Entende. Você tem tudinho nesse mapa, esplendoroso. Quem fez esse mapa tá de parabéns. Não fui eu, tá? Esse não fui eu. E você tem as consequências da guerra. Aí nesse mapa diz, olha lá, você tem 10 milhões de mortos, né? Onde o poderio de armas começou a se desenvolver muito, né, nessa época. Não era tão feroz como na Segunda Guerra, a gente vai ver, mas foi terrível, foi terrível. E os mortos, eu costumo dizer assim, o morto você enterra, o aleijado você sustenta. Quem ficou sem pernas, quem ficou doente mental, porque você ir para uma guerra te deixa doente mental, a sociedade tem que suportar isso até que ele morra de velhice, né? A pessoa fica louca, fica... Você tem altas histórias, filmes, muitos filmes, por exemplo, americanos, que tem aqueles doidos, né? Por exemplo, quem assistiu Rambo, esse tipo de filme aí, dessa personagem doido, que faz qualquer missão, se arrisca a vida, eram os veteranos da guerra do Vietnã. Não da Primeira Guerra, eu estou falando de outra guerra, mas para exemplificar quem sobrou vivo da guerra. Quem matou, viu morrer seus amigos, viu os amigos perder os pedaços. Ele vem doido. O Rambo é um doido, né? Ele enfrenta qualquer coisa, mata qualquer um, tem uma estratégia de guerra fantástica, né? Se vocês não assistiram o Rambo, nunca assistiram, é interessante assistir. Ele é um cara que sobrou da guerra do Vietnã, que é uma guerra que nós vamos estudar mais lá para frente, tá? Daí você deduz que o século XX, de 1900 a 2000, foi foi um século de exemplos de guerra, tá? Um monte de guerra aí para você perceber, tá?
Então, você ficou com um monte de pessoas, milhares de pessoas doentias mentalmente nesse sentido, né, do trauma da guerra. Você ficou com 10 milhões de mortos, famílias mutiladas, sem pai, sem irmãos, sem filhos, né? E você ficou... Isso tem um monte de filmes, né? E você ficou também com uma outra coisa, vamos dizer, um lado bom. Assim, os países estão produzindo... uma coisa extremamente importante de vocês perceberem. A guerra, por que ela foi mundial? Porque o Brasil mandou gente para lá. Estados Unidos mandou gente para lá. Mas a guerra foi em solo europeu. Quem foi destruída foi a Europa. Estados Unidos, por exemplo, não caiu um prédio. A Europa perdeu tudo. Olha que legal. Olha que legal essa comparação, né? No sentido de comparar as coisas. O que acontece? O que acontece para a gente perceber? Tem alguém me ligando, desculpa. Um lugar que foi extremamente destruído, ele precisa ser reconstruído e ele fica miserável, né?